Mateus capítulo 5, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, diante de nós está um dos maiores paradoxos do cristianismo, não é? Porque que espécie de tristeza é essa que traz felicidade? Porque, como os irmãos sabem, né, desde o início que nós viemos pregando aqui, né, bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Então, mais do que feliz é aquele que chora, não é? É um paradoxo, né, irmão? Qual o tipo de felicidade, meu irmão, que traz alegria? E a palavra que Jesus usou, a palavra grega que ele usou quando ele falou de chorar, foi pantouts, que quer dizer uma tristeza profunda que não dá para esconder. Quer dizer, realmente é um choro, porque algumas pessoas até gostam de espiritualizar essa palavra, de dizer assim, não, esse choro aqui quer dizer outra coisa. Não, meu irmão, Jesus falou de um choro verdadeiro, não é? De lágrimas que caem. Os irmãos entenderam, irmãos? Então, nós vemos, irmãos, que na nossa realidade, no nosso contexto, nem todos os que choram são consolados. Não é assim, irmãos? E nem todos os que choram são felizes. Então, que tipo de felicidade é essa que Jesus estava falando quando ele disse: felizes são os que choram, porque eles serão cancelados? Não, né? Cancelados aí é terrível, é coisa da modernidade mesmo. Eles serão consolados, né? Agora veja, meus amados, como antes da gente entrar aqui no estudo propriamente dito, como eu disse para os irmãos, eu vou dizer até terminarmos as bem-aventuranças, irmãos. As bem-aventuranças são as características daqueles que vão morar no céu. Os irmãos entendem, irmãos? Cada uma dessa característica eu e você temos que ter para poder entrar no céu, porque o Sermão do Monte é a constituição, a carta magna do reino dos céus. Irmãos entendem, irmãos? Como eu disse na pregação passada, meus queridos, cada reino tem uma constituição, não é assim, irmãos? Cada país tem uma constituição, e o nosso reino celestial também tem, e é o Sermão da Montanha. Amém, amados? Então, eu quero começar a explicar aos irmãos que choro é esse, começando de uma maneira negativa, dizendo em primeiro lugar o que não é esse choro. Amém, irmãos? Então, esse choro que Jesus falou não é um choro carnal, não é? Porque, de fato, irmãos, a tristeza do mundo, ela produz a morte. Não é assim, meus queridos? E eu quero dar um exemplo aqui. Por exemplo, irmãos, quem aqui já ouviu falar de Amnon? Quem já ouviu falar de Amnon, filho de Davi? Amnon, irmãos, ele chorou profusamente, né? Chorou demais para possuir a sua irmã Tamar. Então o choro, meu irmão, daquele homem foi um choro pelo pecado, porque ele queria pecar. Os irmãos entendem, irmãos? Então chorar por si só não quer dizer muita coisa, porque também, meus queridos, nós vemos que esse choro não é um choro de remorso, porque Judas chorou, foi ou não foi? Quando ele viu Jesus sendo preso, não é? Jesus olhou para ele depois daquele beijo da traição e disse: amigo, por que fizeste isso? E quando viu que ele não se revoltou, Judas caiu em si e viu que tinha traído o Filho de Deus e chorou tremendamente, chorou amargamente. Não é assim, irmãos? E o que foi que ele fez depois de chorar? Suicidou-se. Não é desse jeito, irmãos? Então chorar, meus queridos, não quer dizer muita coisa. E esse choro também, meu irmão, não é consequência, não é pela consequência do pecado, porque Caim chorou depois de pecar, foi ou não foi? Mas ele matou o seu irmão, e o seu choro foi um choro não de arrependimento, mas de remorso. Meus queridos, eu estou dando essa introdução para que você entenda, irmãos, que o choro carnal, ele não quer dizer muita coisa, porque nós estamos vivendo nos dias, irmãos, em que as pessoas vão para a igreja para chorar, não é, irmãos? Querendo chorar, querendo emoções. Pastor, o que é que isso quer dizer, meu irmão? Quantas vezes a gente ouve por aí irmãos dizendo: eu fui naquela igreja, mas, meu irmão, chorei o louvor todo, não é, irmãos? Eu fui naquela igreja, que pregação, encheu o meu ego, eu chorei demais. Irmãos, eu vou ser bem antiético, eu vou dizer o nome do camarada. A gente vê nessas pregações aí de David Leonardo, está até na Netflix, né? Pessoas chorando.
e o nosso psicólogo aqui, Rivaldo, detectou algum tipo de hipnose, né? Que ele exerce hipnose. Eu não sei se eu te prejudiquei alguma coisa agora, porque agora já foi, já está gravado, depois ele vai te processar, viu? Mas é a mais pura verdade, meu irmão. São pessoas que vão para ali para chorar, para ter emoções. Irmãos, não tem nada a ver com esse choro que Jesus está falando, porque esse choro que Jesus está falando transcende esse choro carnal. Porque, meus queridos, essas pessoas choram profusamente quando escutam um louvor ou quando escutam uma pregação que massageia o ego deles naquele ambiente, muitas vezes que é preparado para mexer com as emoções, mas não muda de vida. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então esse choro serviu de quê? A não ser para massagear mais ainda o seu ego, ou para, sei lá, para acalentar o seu pecado. Porque tem pessoas que estão chorando, ai, como eu sou pecador, e começa a chorar, mas não querem mudar de vida. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então não é esse choro. Irmãos, eu já falei aqui, vou falar novamente. Eu já fui agente de missões por muitos anos, e eu vi, meus queridos, pessoas chorarem, de maneira até desesperada em seminários e congresso de missão, pessoas que vêm à frente receber oração para se tornar missionários, e no domingo seguinte, irmãos, cadê essas pessoas no evangelismo? Não estão, porque foi aquele momento ali que emocionou essas pessoas. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Estou colocando aqui lado a lado o choro carnal e o choro espiritual. E o choro que Jesus falou, felizes são aqueles, mais do que felizes, são aqueles que choram. Não tem nada a ver com esse choro emotivo, choro de emoção. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O choro, meus queridos, que Jesus estava falando é um choro espiritual que deságua na alegria eterna. Diga glória a Deus, meu irmão. Jesus fez uma declaração: mais do que felizes são os que choram. Irmãos, quando Jesus falou isso, ele estava dizendo que aqueles que choram, um choro espiritual, eles chegaram ao estágio de reconhecer a sua falência espiritual diante de Deus. Irmãos, entendem? Ou seja, meu irmão, esse choro é porque verdadeiramente eles entendem, nós entendemos que não somos nada diante de Deus, somos pecadores e precisamos do Senhor. Porque enquanto, meu irmão, nós não entendermos isso, nós não entendemos o Evangelho, nós não entendemos o amor de Deus. Porque nós não estamos no Evangelho para conseguir coisas, nós não estamos no Evangelho para ter status ou para aparecer. Nós viemos ao Evangelho porque nós precisamos, porque nós necessitamos. E eu sei que isso vai de encontro ao que é pregado por aí, porque do jeito que as pessoas pregam, parece até que Jesus precisa da gente. Não é, meu irmão? Eu já vi até em para-choque de caminhão e de carro uma imagem de Jesus todo detonado, com aquela coroa apontando assim, dizendo assim: eu preciso de você. Não. Ele não precisa de mim, de você. Na verdade, ele não precisa de nada, porque ele é completo, ele é perfeito. Ele não precisa de nós. Ele conta conosco, mas não precisa de nós. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Enquanto nós não reconhecemos a nossa falência espiritual diante de Deus, nós não entendemos o Evangelho. E como isso é difícil nos dias de hoje, não é, meu irmão? Que as pessoas querem vir para o Evangelho, ou querem aderir ao Evangelho como se adere a um sistema político, a um pensamento filosófico, ou até a uma agremiação esportiva, não é, meu irmão? Então as pessoas se associam para a igreja, ao Evangelho, mas não querem morrer para si mesmo, não querem realmente reconhecer que necessitam de Deus. Até reconhece que necessita de Deus, mas para conseguir coisas. Tem igrejas por aí, crentes e igrejas, que já não adoram mais a Deus, participam de campanhas para poder ganhar coisas, participam de corrente para ganhar coisas. Os irmãos entendem, irmãos? As igrejas neopentecostais no passado tinha até um quê assim de adoração, tá? Mas hoje em dia nem mais, não é? É só campanha, não tem mais nem pregação. É um textozinho para dizer a campanha, como eu vi uma vez um amigo meu dizer que na igreja dele estava acontecendo a semana dos cestos cheios. É para encher o balaio. Ele disse até assim para mim: para encher o balaio.
falou e disse, tanta gente abençoada assim, assado, mas não falou de ninguém que estava recebendo realmente o evangelho e reconhecendo a sua falência diante de Deus. Os irmãos entendem, irmãos? Então esse choro é um choro espiritual quando se reconhece realmente a nossa falência diante de Deus e se reconhece que Deus é santo, justo e perfeito. Os irmãos entendem, irmãos? E que nós somos pecadores, maus e imperfeitos. Irmãos, quantas pessoas não entendem a perfeição de Deus? Porque quando acontece alguma coisa, elas apontam o dedo e dizem, Deus me abandonou. Não é assim, meu irmão? Deu tudo errado, então não sei o que foi que aconteceu. Deus me abandonou, Ele não me ama. Irmãos, aqueles que choram e reconhecem a sua falência espiritual, também reconhecem a soberania do Senhor. Se algo tem acontecido, é porque está dentro da vontade de Deus, seja a vontade ativa ou permissiva, mas Deus está no comando. Os irmãos entendem o que eu estou falando? E saiba de uma coisa, meu irmão, a palavra de Deus, ela é santa e ela é certa. Se na Bíblia diz, Romanos 8:28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, pode ter certeza, se não aconteceu o que você queria, foi para o seu bem. Se aquilo que você tanto almejava se acabou e não é mais, foi para o seu bem. Talvez você não entenda agora, mas lá na frente você vai entender. Poxa vida, foi para o meu bem. Eu poderia dar, meus queridos, passar a noite toda dando exemplos da minha vida que aconteceu assim, né? E eu fiquei como siri na lata, todo brabo. Mas Senhor, por quê? E lá na frente eu vi que Deus simplesmente estava querendo o meu bem. Por quê, meu irmão? Deixa eu dizer uma coisa para você. Entre o meu querer e o querer de Deus, eu prefiro o querer dele, porque o querer dele é perfeito, não tem falha. O meu querer, meu irmão, sempre está associado ao pecado. O meu querer está sempre associado ao mal. Mas pastor, como é que é? Sim, meu irmão, a Bíblia diz que nós estamos aguilhoados ao pecado. Nós nascemos no pecado. Deus nos deu uma nova natureza, mas o velho homem continua aqui. De vez em quando quer ressuscitar. O velho Ricardo, maluco, quer ressuscitar. E eu digo, opa, bota o pé na garganta dele. Digo, não, fica por aí mesmo. Os irmãos entendem, irmãos? Então, o meu desejo, o meu querer, se o Espírito Santo, se isso fosse possível, do Espírito Santo sair de mim, meu irmão, eu correria para o pecado, porque é Ele que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Então aqueles que choram reconhecem que Deus é santo, reconhecem que Deus é justo e que Deus é perfeito. Deixa eu dizer para você um exemplo tremendo, irmãos. Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 5, é ele metendo pó em todo mundo. Você já notou? Ai daquele não sei quem. Quem foi que... Capítulo 1 ele já chega dizendo a mensagem de Deus, mas ele estava só olhando os outros, né? Ele diz assim, quem foi que vos chamou para vir à casa do Senhor? Né? Quem chamou para vocês pisarem nos altares, né? De Deus, pisar nos altares, pisar nos átrios de Deus e tal. Do capítulo 1 ao capítulo 5, meu irmão, é ele falando dos outros. Aí quando chega no capítulo 6, que o rei Uzias morre, e ele tem aquela visão tremenda do Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito era maravilhoso, e a fumaça daquela adoração enchia todo o templo. Sabe o que foi que aconteceu, meu irmão? Ele se prostrou, e aí, meu irmão, a Bíblia não diz, mas estou fazendo uma conjectura que ele deve ter chorado, porque eu choraria muito, e ele, de vez de dizer, ai daquele, ai daquela, ele disse, ai de mim, que sou pecador. Os irmãos entendem o que eu estou falando, meu irmão? Que sou homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, meu irmão, ele viu a sua condição pecadora e viu a condição pecadora daqueles que estavam ao seu redor. A visão de Deus causa isso. Então, meu irmão, aqueles que choram veem essa perfeição, a santidade do Senhor. Diga glória a Deus, irmãos. Meus queridos, nós não somos mais do que felizes só porque choramos. Mas nós somos mais do que felizes, porque nós não escondemos esse sentimento de Deus, de dizer, Senhor, eu preciso de Ti, eu sou um pobre miserável. Irmãos, esses dias eu estava lendo um livro, e assim, existe essa parábola que eu vou citar, eu já li milhões de vezes, mas às vezes, irmãos, com um olhar do outro, né, falando sobre aquela parábola, parece, né, que traz uma visão diferente. E o autor do livro,
ele sabia como escrever, ele sabia como colocar. E ali, irmãos, ele falou da exaltação da religião. E ele fala daquela parábola, né, do publicano e do fariseu, que ambos foram adorar no templo. E olha só, meu irmão, o fariseu, a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo, ou seja, ele falava com o Senhor, mas na realidade ele estava querendo era aparecer. Ele disse: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os outros homens. Olha só, meu irmão, como tem gente assim, eu não sou como os outros, não. Eu dou o dízimo, eu oro, eu frequento aqui o templo. E ainda disse assim: eu não sou como aquele miserável ali, não. Ainda apontou para o publicano, o pobre do publicano que estava ali, nem sou como aquele. E o publicano, meu irmão, a Bíblia diz que ele batia no peito e não tinha nem coragem de levantar os seus olhos para o altar. Ele dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. E a Bíblia diz, irmãos, o Senhor Jesus disse que ambos foram para casa, mas apenas um foi justificado, aquele que reconheceu verdadeiramente diante de Deus que era pecador, aquele que reconheceu diante de Deus os seus sentimentos. Você está entendendo o que é que o Senhor está falando para você, meu irmão? Não é que você precisa, né, sair por aí dizendo: eu sou pecador, e sair contando seus pecados, seus problemas. Você vai ter grandes problemas se fizer isso. Mas diante de Deus, meu irmão, diante de Deus reconheça, diante de Deus não esconda os seus sentimentos, diante de Deus, meu irmão, exponha o que está no seu coração. Eu costumo dizer, meu irmão, que a gente ora como se estivesse escrevendo uma carta, é ou não é? Amado Deus, vírgula, poderoso Senhor, vírgula, eis-me aqui diante, né? Amantíssimo Deus, parece que está escrevendo uma carta. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: quando você fecha a porta do seu quarto, como Jesus diz, e no secreto você ora a Ele, converse com Ele, meu irmão, reconheça as suas misérias, a sua falência espiritual, reconheça os seus fracassos, porque temos muito. Eu sei que por aí se diz que crente não fracassa. Conversa, meu irmão, crente fracassa muito, porque na verdade busca a sua vontade e não a de Deus. Então converse com Ele, assim como você conversa com seu amigo. É lógico, meus queridos, que estamos falando com Deus, então eu não posso usar uma linguagem tipo: e aí, JC, né? Vou falar contigo aí, meu irmão. Não é bem assim. Os irmãos entendem, irmão? Porque as pessoas perderam a noção do santo e do profano. Não é desse jeito: ei, tu que está aí em cima. Não é assim não, meu irmão. Ele é santo e excelso. Nós temos que chamá-lo de Pai, mas também de Senhor e Deus. Os irmãos entendem o que eu estou falando, meu irmão? Com todo respeito. Entretanto, meu irmão, converse com Ele, exponha, porque certamente nós seremos bem-aventurados. Isso denota, meus queridos, sensibilidade, não é verdade, irmão? Porque na medida que eu reconheço o meu pecado, assim como Isaías, eu reconheço também o pecado e a necessidade de perdão daqueles que estão ao meu redor, não é, meu irmão? Porque isso me faz lembrar de algo terrível que acontece no nosso meio. Quantos crentes que ficam elogiando pessoas de fora, ímpios, incrédulos, não é? Eu fico incomodado com isso. É melhor do que muito crente, meu irmão. Quando Isaías viu Deus, ele diz: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Os irmãos entendem? Ele viu a sua necessidade de perdão, mas também do povo. E tem tantos que ficam elogiando e colocando para cima pessoas que não querem nem saber de Deus. Não é assim, irmãos? Pois aqueles que estão dentro da igreja estão sendo trabalhados pelo Espírito Santo, cheio de erro, cheio de falha, assim como eu. Mas o Espírito Santo está trabalhando em suas vidas. Os irmãos entendem, irmãos? Então, quando nós choramos, irmãos, Deus está presente. Eu vou dizer de novo para você entender. Quando nós choramos, Deus está presente. Ele ouve as nossas súplicas e alivia o nosso coração. Irmãos, esse choro é um choro espiritual e é o primeiro passo para que a alegria venha. Os irmãos entendem, irmãos? O choro é o primeiro passo para que a alegria venha. Porque quando eu choro, eu disse no começo, quando eu choro, esse choro espiritual que o Senhor está falando, eu estou também de luta espiritual pela minha condição de pecador, de falido espiritualmente. Os irmãos entendem, irmãos? E quando eu reconheço assim, a alegria está chegando. E aí eu vou citar Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O sol da justiça nasce para nós, meu irmão. Diga glória a Deus. O primeiro passo, meu irmão, para o perdão de Deus e a transformação
Deus não vai perdoar alguém que apenas diz assim, Senhor, realmente eu errei, né? Mas todo mundo erra, também erro. Deus não vai perdoar esse, meu irmão. Deus vai perdoar aquele, como o publicano, que batia no peito e dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador, porque sou pecador. Os irmãos entendem? Então, quando nós choramos nesse nível, o perdão de Deus, ele está vindo. Diga glória a Deus, irmãos. Conversei com um homem de Deus, irmãos, que de certa forma ele estava extremamente equivocado, não está, porque ele disse assim, Jesus não pagou o preço pelos meus pecados do presente e do futuro, apenas os pecados do passado. Irmãos, ele é um grande homem de Deus, o admiro demais, mas ele está numa malha de erro. Quando eu digo malha é porque ele está preso num erro terrível de achar que o perdão do pecado depende de mim. Vocês vão estar entendendo? Ou seja, do meu esforço. Não, meu irmão. Não. O perdão é de Deus. Cabe a mim apenas buscar, reconhecer a minha necessidade. Mas o perdão é dele. E eu vou dizer um versículo aqui para você. 2 versículos que é tremendo, meu irmão, de Romanos capítulo 9. Eu não vou me lembrar o versículo especificamente, mas está em Romanos 9. Ele diz assim: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu quiser me compadecer. Portanto, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus ter misericórdia. Diga glória a Deus, meu irmão, porque não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus ter misericórdia. E Ele teve misericórdia de você, Ele teve misericórdia de mim. Diga glória a Deus, meu irmão. Isso é evangelho puro. E certamente, meus queridos, nós temos que chorar as nossas misérias diante de Deus. Amém, irmãos? Chorar porque o perdão está vindo. E há uma promessa. Amém, queridos? Porque ele diz assim: esses serão consolados. Amém? Isso não quer dizer, irmãos, que nós não vamos experimentar a alegria enquanto nós choramos. Vocês vão estar entendendo o que eu estou falando? Porque enquanto nós estivermos aqui na terra, meu irmão, nós seremos pecadores. Existem alguns teólogos que acreditam na perfeita santidade aqui na terra, ou seja, que existem crentes que atingem um nível de santidade que não pecam mais. Eles podem até cometer um errinho, mas pecar não mais. Meu irmão, a Bíblia mostra claramente que quando nós chegarmos lá, aí sim não pecaremos nunca mais. Amém, irmãos? Mas enquanto estivermos aqui, a experiência do pecado, ela é verdadeira. Então, irmãos, isso não quer dizer que enquanto choramos por sermos pecadores, não quer dizer que nós não sejamos alegres também, que não sejamos felizes. Mas eu quero dizer para os irmãos que essa tristeza para os crentes, ela é passageira. Amém, irmãos? Porque quando o crente toma ciência de que Deus de fato o perdoou, que Deus entregou a sua vida por ele, o melhor por ele, irmãos, a alegria ela vem. E eu estou falando aqui, estou me lembrando de um vídeo que eu vi no seminário foi um filme, na verdade, mas uma história verídica de um missionário que ele foi pregar numa tribo indígena, e ele descobriu, que existia eu não me lembro qual era, mas existia um traço na língua deles, existia algo na língua deles que falava de Cristo. Então era algo assim como parecia, inclusive, se não me falha a memória, está citado esse mesmo episódio naquele livro Fator Melquisedeque, de Dom Richardson. E existia algo na língua que eles falavam assim, algo sublime, e parecia a palavra Cristo. Então ele foi usando esta palavra para evangelizar. Ele ficou quase uma semana evangelizando aquela tribo, e no final, quando eles perceberam por quê, irmãos, eles faziam assim: quem errava, quem cometia um grave delito, era sumariamente morto. E olha só como era morto: era o pescoço quebrado, Eles colocavam um feixe assim de cipós no pescoço, um puxava de um lado, o outro puxava do outro, e um deles soltava. Quando soltava, então aquele movimento quebrava o pescoço, eles morriam. E aí o missionário, quando viu aquilo, ficou desesperado e começou a pregar. E quando ele conseguiu mostrar, pelo menos no filme dizia assim, através de alguns exemplos, algumas coisas que ele mostrava assim, de árvores, de animais e tal, e falando dessa palavra, da sublimidade de Cristo.
quando eles entenderam que eles não precisavam morrer, porque Jesus pagou o pecado, irmãos, eles passaram horas pulando. E no filme é até chatinho, porque é tempo, eles pegam até o missionário e ficam jogando para cima, porque eles entenderam que não precisavam morrer. Amém, irmãos? Isso é uma parábola para mim e para você, uma parábola viva, quando nós choramos e reconhecemos a nossa miserabilidade diante de Deus e entendemos que Ele morreu por mim, pelos meus pecados, passados, presentes e futuros, todos já estão pagos, e não é metade dos pecados ou alguns pecados, são todos os pecados, meu irmão. Certamente essa alegria também deve invadir o nosso coração. Então, felizes os que choram, porque serão consolados. Dê glória a Deus, irmãos. Meus queridos, aqueles que confiam no Senhor, confiam nesse sacrifício, eles devem ser felizes, porque certamente essa promessa, ela não é uma promessa vazia, será consolado. Mas veja só, irmãos, eu vejo essa consolação de duas formas, né? De uma maneira bem incisiva, mas de duas formas. A primeira forma, irmão, dessa consolação é no aqui e agora, porque todas as vezes que você chorar, o Espírito Santo, ele vai consolar você. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não é assim, irmãos? E a Bíblia diz, irmãos, que todas as vezes que nós choramos, o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Inclusive, quando Jesus, ele disse aos discípulos: ei, eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Eu trarei outro consolador. Esse outro, essa palavra outro, ele usou uma palavra grega chamada allos, que quer dizer da mesma essência. Ou seja, nós não estamos órfãos. Ele é o nosso consolador. Todas as vezes que você chora, que seu coração dói, o Senhor está contigo, te consolando. Ele está dizendo para você: ei, meu filho, você não está só nesta luta, eu estou com você. Diga glória a Deus, igreja. Então, irmãos, a primeira forma, ou a primeira maneira como eu vejo essa consolação é no aqui e agora, porque somos consolados de fato. Muitas vezes, irmãos, as pessoas, são muito, vamos usar um termo bem rasteiro, são muito ruins para conosco, mas essas ruindades que fazem conosco machuca, não é, irmãos? Essas ruindades, para conosco, elas nos causam feridas profundas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o Espírito Santo de Deus, ele sara essas feridas e ele consola você. E a segunda forma, irmãos, de que eu vejo essa consolação é lá e no além, porque João 16:20 diz assim: em verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Porque em todo o tempo, irmãos, que nós estivermos aqui na terra, passaremos por dificuldades, porque o Senhor assim falou. João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, durante a nossa estada aqui vai ser um estado difícil, porque seremos rejeitados, seremos criticados, seremos desacreditados, levantarão calúnias contra nós, as pessoas nos cancelarão, de fato isso acontecerá, é difícil, mas a Bíblia diz que nós choramos enquanto estivermos aqui, mas a nossa tristeza se transformará em alegria, porque o dia da prestação está chegando, meu irmão. Quem se levanta contra você, quem se levanta contra a igreja, vai pagar o preço. Aqueles homens mal intencionados que querem destruir a nação, irmãos, eu sei que não vai se acabar tão fácil, mas o dia da prestação de contas está chegando. Eles vão pagar diante de Deus, eles vão chorar. E nós estaremos felizes, não pela derrota deles, mas pela nossa vitória. Diga glória a Deus, irmãos. E deixa eu dizer uma coisa para você, para encerrar. Irmãos, a sua tristeza hoje tem um objetivo. Pastor, que palavra é essa? Mas é verdade, irmãos. A sua tristeza tem um objetivo, a Bíblia que diz. Tudo que Deus faz, meu irmão, deixa eu deixar isso bem claro para você. Tudo que Deus faz em você, por você, na sua vida, na igreja, no evangelho, tem um objetivo, não é nada assim jogado ao acaso. Os irmãos entendem, até porque acaso não existe.
Porque acaso esse A é negativo, ou seja, é uma coisa sem causa, seria uma coisa criada do nada. Então, nada é criado do nada, não é verdade, irmãos? Então, o acaso não existe e as coisas de Deus nunca são por acaso, todas elas têm um objetivo. E sabe qual é o objetivo, irmãos, da nossa tristeza? Abra aí a sua Bíblia, vamos ler juntos. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Então, irmãos, as minhas lágrimas, as tuas lágrimas, têm esse objetivo de termos conhecimento de causa para podermos pregar o Evangelho, para podermos ajudar aqueles que passam pela mesma dificuldade. Você está entendendo, irmãos? Uma coisa muito difícil é quando você vai tentar ajudar alguém e você não sabe de nada do problema que a pessoa está passando. Isso acontece conosco algumas vezes. Mas quando nós temos conhecimento de causa, a coisa é diferente. Não é, meu irmão? Você pode dizer, eu passei por isso. Eu sei o que isso aconteceu. Eu sei por que isso aconteceu. Eu sei como sair dessa. Irmãos, para a glória e honra do Senhor, eu pude ajudar muitas pessoas que passaram pelo mesmo, quando estão passando pelo mesmo, quando eu era secular do mundo, como você queira falar. Porque as pessoas dizem, é assim, assado. Meu irmão, eu passei por isso. Eu sei o que você está sentindo. Uma vez, irmãos, estava pregando para um jovem chamado Alain, e ele falando assim, eu disse, meu irmão, eu sei o que é que você quer que passe na sua cabeça. Na sua cabeça você quer ser uma estrela do rock. Eu nunca. Eu digo, quer, meu irmão, porque passava a mesma coisa comigo. E você acha que essas drogas é um meio assim de você fugir dessa realidade. E o cara foi se quebrando. Graças a Deus, né, ele ouviu a palavra toda. Não sei se ele recebeu o Evangelho. Não recebeu, né, naquele momento, mas eu vi o cara se quebrar todinho, porque teve alguém que passou o mesmo que ele estava passando. Os irmãos entendem, irmãos? Então, ter conhecimento de causa é outra coisa. E quando você passa por uma tribulação, por uma dificuldade, e Deus te consola, meu irmão, você pode muito bem ajudar aqueles que estão passando pela mesma dificuldade. Irmãos, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, os irmãos entenderam, já estou concluindo, os irmãos entenderam que essa bem-aventurança complementa a anterior, porque a anterior, bem-aventurados humildes, né? Os humildes de espírito, não é assim, irmãos? Porque deles é o reino do céu. E aqui, meus queridos, nós vemos bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, uma bem-aventurança complementa a outra, porque, irmãos, só são, né, digamos assim, sensíveis àqueles que são humildes de espírito. E os humildes de espírito são sensíveis. Os irmãos entendem, irmãos? Então essa bem-aventurança, ela complementa a outra. Amém, queridos? Porque certamente aqueles que choram reconhecem a sua necessidade espiritual. Irmãos, chore diante de Deus. Amém, irmãos? Entregue a Ele os seus sentimentos. Não esconda, não. Não esconda. Eu sei, irmãos, que muitos de nós é difícil, né, falar dos seus sentimentos, das suas coisas para as outras pessoas. Irmãos, eu sou um cara muito visceral. Os irmãos sabem que é difícil eu esconder meu sentimento. Mas às vezes, irmãos, às vezes tem coisas que eu não consigo conversar nem com minha esposa. Irmãos, entendem? Porque são coisas tão difíceis para mim, tão duras, que eu não consigo nem colocar em palavras. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não diante de Deus, meu irmão. Chore diante de Deus, entregue para Ele. Às vezes você não tem palavras, mas o seu choro fala. Quando você chora e derrama lágrimas, essas lágrimas são palavras diante de Deus. Então não fique isolado espiritualmente, achando, Deus não vai me entender. Vai, meu irmão, Ele te entende e Ele sabe o que você está passando, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, como está lá em Hebreus capítulo 4, mas um que sabe o que nós passamos, porque Ele sentiu na carne. Ele não sabe teoricamente, Ele sabe com conhecimento de causa, amém? Confie nessa promessa de que você será consolado. Se você chora hoje, saiba de uma coisa, o teu consolo está vindo e as tuas lágrimas têm o objetivo
de você ajudar outros que passam pelo mesmo, que esse choro, o seu choro, desague em uma alegria eterna. Nós vamos viver alegres diante de Deus. Amém? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus.